Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate. O Combate é um programa da Confederação Nacional de Serviços e o nosso lema, como vocês já sabem, é menos impostos e mais empregos. E hoje o tema é o que está em dia nas discussões, principalmente da economia brasileira e do governo brasileiro, que é a mudança da Previdência e o financiamento dessa Previdência, como é que seria feito. Essa discussão, para conversarmos sobre essa discussão, a gente convidou o professor Antônio Lício, que é da UFMG de Minas Gerais, foi professor, mas hoje é consultor e é PhD em economia. Por isso é uma honra tê-lo aqui, Lício, por ter vindo aqui e conversar um pouco com a gente sobre esse impacto sobre o problema da Previdência e o seu financiamento. E como sempre, nós estamos inaugurando um novo sistema hoje, inclusive, de ligações internacionais. O Roberto, que é o nosso debatedor, companheiro debatedor, vai fazer uma pergunta lá de Nova York. Já que está frio, diz que está frio, aqui está calor, viu, Roberto? Pode falar. Que bom esse calor aí, porque aqui está bastante frio. Mas, doutor Lício, o senhor tem um currículo muito grande, uma experiência muito grande, foi do consultor, professor, vive nesse meio ambiente, conhece como perto da gente, o senhor conhece tudo sobre essa parte tributária que hoje é um grande problema para o Brasil. O Brasil leva muito tempo para tomar as decisões e fazer as mudanças necessárias. Porém, hoje, como o Brasil chegou numa situação insustentável, nós acreditamos que essas mudanças vão ser feitas. Eu queria saber se o senhor está sentindo também que as mudanças vão ter que ser feitas e se elas vão ser feitas por um lado diferente do que está sendo feito hoje. Não ser uma mudança só de aumentar a tarifa, diminuir um pouquinho a assistência para um lado para o outro, ou se o senhor está sentindo que nós vamos ter uma mudança substancial. Mas eu fui professor da UFMG todo 1974, tirei uma licença, 74, quando eu voltei dos Estados Unidos. Até o fim do ano tirei uma licença e fui para Brasília para integrar a equipe do governo Geisel e, por acaso, fiquei até hoje. Portanto, são quase 50 anos de trabalho e observação do ambiente de economia no Brasil. Eu participei, portanto, de uns 5 ou 6 governos, nem todos, não participei de todos, observei, mas nunca senti tanta desejo e tanta vontade, tanto ambiente favorável para se fazer uma reforma tributária. Nunca. Como disse no meu artigo, já houve uma tentativa no governo Sarney, depois novamente no governo Fernando Henrique, mas não andaram muito, por falta de entendimentos mínimos e de vontade. E agora, com a equipe econômica que está assumindo a economia do Brasil, a economia do governo do Brasil, e as pessoas e o conhecimento delas, eu nunca, nesses 50 anos, vi nada parecido. Portanto, o momento é este. Esse tipo de essa iniciativa daqui da CNS, eu acho que se mais alguns empresários, algumas associações de empresários se juntar, não terá volta. Porque o governo está pronto para fazer e está recebendo contribuições, como foi o meu caso, receberam formalmente contribuição do meu artigo. Então, estamos no momento. Dizer, parabéns para vocês. Quer dizer, nesse momento o senhor acha que o governo
tem condição de fazer uma alteração, como o Roberto falou, substancial, especialmente na área previdenciária e em algum sistema e um pouco no previdenciária e tributária. tributária. Elas não podem ser dissociadas, têm que ser tratadas conjuntamente. Então, já nesse aspecto, um assunto que parece que vai ser colocado em primeira votação, aqui agora no Congresso, é a previdenciária e não a tributária. Junto com isso, o senhor acha que deveria ser feita essa alteração na previdenciária junto com o financiamento da Previdência? Porque nós temos uma proposta, e no seu artigo, inclusive, que o senhor fez sobre o problema de a CPMF e confusão tributária, nós temos uma proposta de criar uma contribuição, substituir 20% do INSS sobre a folha de pagamento por uma contribuição sobre alimentação financeira para arrecadar a mesma coisa que hoje está sendo arrecadado sobre a folha. Isso daria uma alíquota perto de 0,80%, 0,78%, e nós arrecadaríamos a mesma coisa. O senhor não acha que seria interessante juntar as duas coisas, quer dizer, mostrar à sociedade que não só está sendo feita uma mudança com relação à Previdência, mas também estamos buscando uma alternativa da base tributária, já que a nossa base tributária, que é salário, ela não casa com a necessidade da Previdência? Eu digo, não podemos dissociar a reforma tributária da previdenciária, mas tem algumas especificidades técnicas que é bom que tenham em mente todos, e a gente nunca vi essa discussão anterior, somente agora. Primeiro, quando eu publiquei o artigo de reforma previdenciária, no início do ano passado, 2018 ou 2017, tentando mostrar para a sociedade que previdência não é gasto público. Previdência, em teoria de finanças públicas, é chamado transferências. Ou seja, o governo pega de quem contribui e entrega ao beneficiário, sem ter liberdade para como vai gastar aquela arrecadação. Chama-se transferência. É completamente diferente de gastos públicos. Então, previdência tem que ser tratado como transferência. E que é o quê? Simplesmente um processo de capitalização. Agora, por que não foi feita uma previdência pela capitalização no Brasil? Porque há 30 anos, 40 anos atrás, 50 anos atrás, ou mesmo 1930, quando começou o sistema de previdência no Brasil, não existia tecnologia de computadores, internet, capacidade de fazer cálculos. Então, vamos fazer uma previdência baseada no regime de caixa. Eu arrecado e pago. Eu arrecado e pago. Se tiver déficit, eu superar. Se tiver déficit, eu me viro por outras vias. Se tiver superávit, eu tomo para mim e vou gastar em outras coisas, que foi o que aconteceu. Então, até este governo, a reforma de previdência sempre foi manter o regime de caixa, esse absurdo regime de caixa. Porque já temos tanto tecnologia de informática, como também temos um sistema financeiro sólido para administrar esses recursos que seriam captados. E por que não foi feito? As pessoas ficam discutindo bobagens de 60 anos, 62, 65, 65. Isso não é previdência. Cálculo de previdência leva em conta o tempo de contribuição, o tempo de fruição da contribuição, quanto que vai ser descontado do salário, que é o pecúlio, que é a capitalização, e quanto que vai ser investido, qual a taxa de retorno no mercado financeiro desse montante que vai ser separado. Você tem que levar em conta essas 4 variáveis. Aí, olha, no caso da previdência privada, quer dizer, Regime Geral de Previdência Social, RGPS, tira-se 20% do empregador e uma média de 10% do empregado, 30%. A nossa proposta... Agora, se tirar 30%,
quando tira-se 30% de um salário e emprega-se qualquer conta idiota de matemática financeira, faça, está aí o Excel, pô. Vai dizer que a pessoa pode aposentar até com 25 anos de idade. Com essas taxas de juros absurdas que houve no passado, é capaz, essa conta, faz a conta, vai chegar em 20 anos. Ah, o pobre coitado não, o privilegiado foi aposentado com 20 anos de idade. Que seria possível, sim. Agora, o que aconteceu? Sobrou dinheiro e o governo meteu a mão na grana e gastou em outras coisas. Isso não está sendo discutido. Não é tempo, somente a idade. É o tempo de contribuição, o tempo de fruição, parcela que é descontada. Não sei se ouviu agora a nova proposta na Itália. Fizeram uma modificação na Itália agora, mas eles diminuíram o tempo de aposentadoria, era 67, diminuiu para 62, mas aumentaram o tempo de contribuição, foi para 38 anos. Então, ele pode começar a aposentar aos 62 anos, mas depois de ter contribuído 38 anos de contribuição. Quer dizer, não dá para se antecipar esse processo se não terminar a contribuição. Então, acharam um meio termo um pouco diferente daquilo que a gente está procurando hoje. Luigi, eu queria saber sobre um ponto que eu acho que é muito importante nessa colocação do Lício, que é o governo, em vez de fazer única e simplesmente essa transferência, como foi muito bem colocado, eu vejo que o governo, por outro lado, além de tomar os recursos, ele acabou fazendo um assistencialismo também em cima da Previdência. Por exemplo, o aspecto rural, que acabou entrando na Previdência. Nós temos aposentados diversos que vêm da área rural, que não contribuíram e que hoje a contribuição também é pequena, ou seja, o governo fez um benefício com o chapéu alheio. Como é que o senhor enxerga isso, Lício? Isso está no meu artigo da Previdência, especificamente também lá. Mas o fato é esse, como era o regime de caixa, se sobrava dinheiro, gastava em qualquer rubrica. Se faltava dinheiro, pegava o dinheiro emprestado aqui. Agora, no caso da Previdência, distorções, você está falando de distorções. Claro, o contingente da mão de obra rural em toda a população economicamente ativa era de 8%, e tem 30% aposentado no rural. Por quê? Porque eu acho que até é justo, mas não tem como controlar, não tinham como controlar. Aí causou sérias distorções no sistema. Está errado. Então, não cabe aqui falar das distorções, dos erros que são colocados, porque nós temos que analisar ponto por ponto. Como eu disse, quem contribuiu com 30% durante 30 anos, 25 anos, faz as contas financeiras e vai ver que ele tinha razão. Ele poderia contribuir, se aposentar com 25 anos. Mesmo no serviço público, onde está, serviço público federal principalmente, onde estão as grandes distorções, se fizer a conta específica, quanto que você descontou? Eu descontei 12, 15, e agora os funcionários públicos também foram, depois de 2003, obrigados, mesmo aposentados, a pagar mais 11%. Tem que fazer a conta específica e ver assim, olha, você está devendo, então você vai ter que pagar. Como pagar? Você vai aumentar a sua contribuição, etc, etc, etc. Agora não, você tem crédito. Se você tem crédito, nós temos que te pagar. É um jeito. O fato é que é uma bagunça. E pela primeira vez, agora estamos tentando fazer uma discussão ordenada nisso. E o momento é muito oportuno. Então, tudo isso que você está falando está dentro do que eu estou defendendo na reforma da Previdência. Eu até vou mais longe, mas enfim, vamos fazer outra pergunta. Então, com relação, nesse artigo o senhor fala sobre a CPMF, a sua confusão. Esse imposto, CPMF, a gente não pode nem mais falar porque ficou estigmatizado, então parece que está falando um palavrão. E eu quero saber sobre o que o senhor acha do imposto sobre esse tipo de
transações financeiras, vamos chamar de transações financeiras, movimentação financeira. É um imposto que alguns economistas criticam e outros não. Mas a crítica maior é que é cumulativo, é regressivo, enfim. O que o senhor acha desse tipo de imposto? CPMF? Tem críticas sobre esse aspecto. Desculpe, quem falar que é cumulativo, que é regressivo, não sabe nada de finanças públicas, teoria de finanças públicas. Primeiro, como eu disse no artigo, temos que dividir o que é imposto bom e o que é imposto ruim. Já que não existe imposto bom ou imposto menos ruim. Isso é tratado na teoria de finanças públicas em impostos indiretos e impostos diretos. Impostos indiretos são aqueles que incidem sobre operações comerciais, de venda de produtos ou serviços. Esses são chamados impostos ruins. Impostos bons, entre aspas, são impostos sobre renda e propriedade. Então, qualquer imposto, seja CPMF, qualquer coisa que for sobre renda ou propriedade, e renda é o quê? Salário, juros, lucro e aluguéis. E propriedades é casas, imóveis, etc. Tudo que for tributado aí, só na ponta, não tem nada a ver com regressividade, com cumulatividade. Quem fala isso não sabe o que está falando. Então, se existe imposto ruim, é sobre renda e propriedade. E imposto bom. Imposto bom e imposto menos ruim. E o imposto mais fácil de arrecadar, em termos de operacionais, é o imposto que vamos direto no banco, que seria o imposto do cheque. Um exemplo bem ilustrativo. Quase todos, praticamente 90% dos salários hoje são pagos através dos bancos. Mesmo porque é uma questão de segurança. Sim. Então, bateu na conta da pessoa física, tira 0, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Então, inclusive, é uma grande oportunidade de anular esses excessos de salários que foram outorgados nos últimos anos, principalmente a alguns servidores públicos, judiciário, legislativo, maior concentração. Então, é uma forma de trazer de volta. Olha, quanto é? Vai pagar de 0 a 35, claro que o Congresso que vai definir isso. E bateu no caixa, bateu no banco, pessoa física, e a empresa que pagou também confirma, tira tanto por cento e acabou. É 50% dos impostos. Então, aí fica faltando as outras rendas, juros, lucros e aluguéis. Muito fácil de pegar juros, lucros e aluguéis. Se ele depositou no banco esses juros, na hora que for sacar, a nossa proposta é essa, na hora do saque, você pagar uma contribuição sobre movimentação financeira, que seria o cálculo que nós fizemos, o nosso estudo, que foi feito pela Getúlio Vargas, no ano 2000, quer dizer, são 19 anos já que nós apresentamos esses estudos para os governos e hoje apresentamos também para o novo governo. E uma das coisas também que a gente propôs, nas discussões que eu tenho tido com a área laboral, é exatamente esse aspecto. Falando, não, mas aí, quando eu vou sacar o dinheiro meu que eu depositei como salário, eu vou ter que pagar essa contribuição. Eu falei, olha, essa contribuição é do patronato pagar, que era os 20% do INSS, porque a nossa posição não é criar um novo imposto, é substituir o imposto pelo outro. Mas desculpe, o patronato não tem que pagar por uma poupança que deve ser da pessoa. Eu sei. Já é um desvio de... eu entendo isso aí, mas como ele já está pagando os 11% sobre o salário, o que a gente teve o cuidado de fazer o seguinte, olha, a nossa proposta, essa está hoje nos jornais de hoje, acho que o Guedes fala mais ou menos sobre isso. Nós vamos retirar 3 pontos percentuais sobre a sua arrecadação, o pagamento do INSS, em vez de pagar 11%, o senhor vai pagar 8%, e vamos colocar para a contribuição sobre alimentação financeira, que praticamente seria paga, ele também vai pagar uma parte, mas a sociedade iria pagar sobre todos, conforme o artigo 195 da Constituição, que a Seguridade Social teria que ser paga por todos. Então, nós estamos, os 50 milhões de trabalhadores que recebem salários, eles não pagariam diretamente, eles vão pagar na hora do saque, mas estariam beneficiados com essa diminuição do índice do que ele paga hoje sobre o salário. Isso facilita também o processo
de capitalização que o ministro Guedes quer colocar, porque você diminuindo a carga tributária do funcionário, pode ser utilizado, ele disse que as empresas pagariam até 8,5%. É mais ou menos esse cálculo que seria retirar esse imposto sobre o salário, e isso seria pago pelas empresas, que seria aquilo que nós estamos propondo. Quer dizer, o imposto seria pago pelas empresas, substituindo os 20%. E uma parte... Seria recolhido pelas empresas, mas pago pelo empresário, pelo empregado. Pelo empregado, sim. Recolhido pela empresa. Eu diminuo, na hora que ele vai substituir, na hora que ele vai sacar o dinheiro do banco, ele vai pagar o CPMF. Essa é a contribuição previdenciária, que nós estamos chamando de contribuição previdenciária para tirar o estigma da CPMF. Mas essa é a proposta com relação a isso. E, inclusive, facilitaria o processo que o senhor está falando de capitalização, porque como cada vez tem menos gente trabalhando para sustentar mais os aposentados, já que a idade média está, graças a Deus, de vida está aumentando no Brasil e está aumentando no mundo inteiro, por sinal, a gente teria uma base maior de arrecadação da contribuição previdenciária. Como é que o senhor vê isso aí? Isso é uma solução ou é uma dificuldade? Eu acho que está havendo talvez um pouco de confusão. Eu vou tentar clarear um pouco. Uma coisa é arrecadar recursos para a Previdência. Quem é que tem que arrecadar recursos da Previdência? O empregado. Qualquer que seja a arrecadação de imposto, tributação geral, deve ser feito sobre renda, propriedade e banco. Agora, Previdência, tratado à parte. Certo. Então, é exatamente isso que a gente está tentando levar como uma sugestão para o governo. Eu acho que é a solução. Quer dizer, você teria uma forma de arrecadar dessa parte de transição, já que vai para o sistema de capitalização, você não pode, se você vai para o sistema de capitalização, você desmonta o sistema atual. Aí, agora, já que tem que tributar, então, tributar como? Para não desmontar, cria uma contribuição mais ampla. Certo? Mas isso vai ter, ele não precisa ser específico sobre isso. Vai ter que ter um imposto sobre renda e propriedade que vai ser de uma alíquota de 0 a 35 por renda e etc. E esse imposto, depois, na hora de distribuir a arrecadação, uma parte vai para fechar o buraco da Previdência, outra parte para isso, para aquilo. É outra conversa. Certo. Entendeu? Uma coisa bom, enfim. Não, mas nós estamos convergindo muito para uma solução desse tipo. Quer dizer, seria uma movimentação financeira sobre o banco, sobre aquilo que é movimentado, e mais os impostos que o senhor está sugerindo sobre renda e... Sendo que essa movimentação financeira sobre bancos, quanto aos salários, ela é muito clara, é muito fácil e muito clara. Quanto a lucro, juros e aluguéis, é um pouco mais complicado. Juros é muito fácil, que é o banco. Então, tributa o banco. Aluguéis também é muito fácil. Como eu falo, todo aluguel passa num contrato, num cartório. Então, cartório e aluguel pega da conta dele também. Tem direito de pegar na conta dele tanto por cento. Agora, o lucro é mais complicado. O que é o lucro da empresa? Mas aí eu tenho isso um pouco mais elaborado, mas dá para fazer também. A ideia é a simplificação que estava baseado no imposto único do professor Marco Sintra, aí, que era sobre começou a discussão sobre isso. Exatamente. Então, é mais ou menos isso, quer dizer, como existia antigamente. Aqui, o imposto sobre movimentação financeira, CPMF, durou 11 anos, né? E o que era? Como é que era? Como é que funcionava isso? As pessoas, na hora que iam sacar o dinheiro do banco, seja ele... Primeiro, quando você recebe o aluguel, você paga no banco, recebe no banco. Os juros também ser depositado no banco. Na hora que você for sacar esse recurso para utilizá-lo, aí você pagaria essa contribuição. Mas sobre qualquer tipo de operações, a menos as aplicações financeiras que estão numa conta separada. Muito obrigado, Luigi. Essa contribuição é fundamental. Todos nós precisamos participar desse momento e dessa mudança tão necessária.
Muito obrigado, telespectador, e nós voltaremos na próxima semana nesse mesmo horário. Obrigado. Combate, a trincheira do contribuinte. Menos impostos, mais empregos.